Bom dia, que bom ter você aqui comigo, mais uma manhã, ter a sua companhia e mais um episódio aqui do nosso canal, o Despertar. Eu tenho certeza que o tema de hoje, a palavra de hoje vai falar muito forte ao teu coração. Todos os dias, às 5:02 da manhã, nós temos aqui um vídeo novo para edificar a sua vida. E o propósito deste canal é poder abençoar para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Então você que já está nos assistindo, já que assistiu os outros 4 vídeos anteriores, eu quero que você que não é inscrito, já se inscreva no canal, tá bom? Já tem o seu joinha, senão você vai acabar esquecendo depois. Então já dá o seu joinha agora aqui, tá bom? E compartilha esse vídeo, tá joia? Para pessoas que você sabe que vai mudar a vida delas, tá bom? Vamos lá. Queridos, o tema de hoje desse episódio, o despertar, o tema de hoje é: faça a sua parte. É isso mesmo. Faça a sua parte. Você quer viver o milagre de Deus na sua vida? Faça a sua parte. Você quer viver o melhor de Deus na terra para a sua vida? Faça a sua parte. Há um grande erro que muitas pessoas acabam caindo em achar que apenas crer que Deus fará vai acontecer. Isso é um grande erro. Você precisa assumir a sua responsabilidade e fazer a sua parte. Nós precisamos sim crer que Deus fará o milagre. Mas o que é o milagre? Milagre é aquilo que ninguém pode fazer. Então entenda uma coisa: aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Porém, aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Eu tenho certeza que essa palavra vai abrir os teus olhos para que você possa estar preparado para realizar, alcançar e conquistar coisas grandes da parte de Deus. Eu tenho certeza que você tem promessas de Deus. E o meu desejo é que essas promessas se cumpram na sua vida. Mas responda para mim uma coisa: quem tem promessa de Deus morre antes do cumprimento dessa promessa? O que vocês acham? Escreva no comentário, eu gostaria de saber o que vocês acham. Se quem tem promessa morre antes de receber essas promessas. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Eu tenho certeza que essa palavra vai transformar a sua vida. Quem tem promessa, se não assumir as suas responsabilidades, vai morrer sem o cumprimento dessas promessas. Ah, mas puxa vida, joguei um balde de água fria. Gente, todos os milagres de Deus, todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus, elas são condicionais, até mesmo a salvação. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para salvar a todos. É assim que a Bíblia diz? Não. A palavra do Senhor nos ensina lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a condição? Crer em Jesus para ter a vida eterna. Vocês estão entendendo? Todas as promessas de Deus, ela tem uma condição. Então, já respondendo aquela pergunta que eu fiz a você, se você acredita que quem tem promessa morre antes do tempo ou não morre, deixa eu falar para você. Quem tem promessa, se não viver dentro da vontade de Deus, se não assumir a sua responsabilidade, se não fizer a sua parte, com certeza não vai ver essas promessas se cumprir sobre a sua vida. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa responsabilidade, fazendo a nossa parte. Vamos lá. O texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto muito conhecido pelos leitores da Bíblia. É um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 até o versículo de número 7. Muitos leitores da Bíblia conhecem essa passagem como o azeite da viúva. O meu subtítulo aqui do texto diz: Eliseu aumenta
o azeite da viúva. Mas vamos entender um pouquinho qual foi a parte de responsabilidade que essa mulher assumiu para que de fato o milagre acontecesse na vida dela. Vamos lá. A palavra do Senhor nos ensina que o marido dessa mulher já havia falecido e ele tinha deixado uma dívida e os credores queriam ali buscar os seus filhos agora para que eles fossem escravos no lugar, para que pudessem então ali pagar a dívida. Mas veja só, eu tenho certeza que essa mulher, ela clamou a Deus. Eu tenho certeza que essa mulher, ela falou: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Mas interessante que ao decorrer da leitura, você vai entender que essa mulher, ela foi até o profeta Eliseu e passou para ele tudo o que estava acontecendo. A palavra do Senhor nos fala que ela chegou ali para o profeta Eliseu, no versículo de número 1, e disse assim: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Veio agora os credores para levar os meus 2 filhos. Primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher que fez a parte dela. Qual foi a parte dela? Diante de um problema que ela estava enfrentando, ela foi até o homem de Deus. A gente precisa entender, que você possa compreender um pouco mais a palavra de Deus. O profeta naquela época, ele representava Deus para o homem. O sacerdote era diferente. O sacerdote era aquele que apresentava os sacrifícios dos homens. Então, a função do sacerdote era representar o homem diante de Deus. Já o profeta não. O profeta representava Deus diante dos homens. Uma verdade que nós precisamos aprender aqui nessa manhã. Veja só. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. A palavra do Senhor está nos ensinando. Antes de você buscar ajuda com qualquer outra pessoa, busque primeiro a presença de Deus. Vá até Deus. Apresente as suas queixas a Deus. Então, qual foi o primeiro passo que essa mulher deu para que de fato o milagre acontecesse na vida dela? Ela assumiu uma responsabilidade e disse: eu preciso buscar a Deus. Tem pessoas que ficam assim: mas se for da vontade de Deus, deixa, Deus sabe de todas as coisas. Levanta, assume a sua responsabilidade. Entenda que está tendo um problema dentro da sua casa que precisa ser solucionado. Você precisa se posicionar e dizer: eu vou buscar a Deus em favor dessa situação. E foi isso que essa mulher fez. Ela não aceitou perder os seus filhos. Existem tantas pessoas que estão aceitando perder tantas coisas. Perde uma coisa aqui, perde outra lá. Daqui a pouco está perdendo o casamento, está perdendo o relacionamento com os filhos. Está na hora de despertar. Deus tem promessa na sua vida. A promessa de Deus é te abençoar, mas para isso você precisa assumir a responsabilidade e fazer a sua parte. Vamos lá. Quando essa mulher foi até o profeta Eliseu disse a ela: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Já de antemão essa mulher falou: olha, eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu acredito que de fato essa mulher talvez já teria vendido muitas coisas. Talvez teria vendido ali o sofá, cama, tudo para poder pagar a dívida. E ela não conseguiu. Interessante que quando o profeta Eliseu perguntou a ela: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada. Aí depois ela se lembrou: olha, eu tenho apenas um pouquinho de azeite na panela. Gente, valorize as pequenas coisas. Valorize o pouco que você tem. Porque o pouco que você tem, quando você consagra a Deus, se torna muito. Eu tenho certeza que aquele pouquinho de azeite, na ótica humana, aquilo ali não poderia fazer nada de útil para aquela mulher mais. Mas ela lembrou e falou para o homem de Deus: olha, eu tenho em casa um pouco de azeite. Ela entendeu que através daquele pouco de azeite, Deus poderia fazer um milagre na vida dela. Veja só, o profeta Eliseu então diz a ela: olha, vai então, pede vasilhas emprestadas, muitas vasilhas. Vai na sua casa, com seus filhos,
fecha a porta e deita azeite nessas panelas. Gente, nós não sabemos a quantidade de panelas que eles arrumaram. Nós não sabemos. Mas aqui tem um grande ensinamento para todos nós. Deus vai te abençoar. Mas entenda uma coisa. Muitas vezes, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Muitas vezes, a sua bênção estará condicionada ao relacionamento que você tem com as pessoas que você convive. É isso mesmo. Eu não sei a quantidade de panelas que ela tem, que ela conseguiu. Mas de uma coisa eu sei, que ela deve ter ido primeiro aos conhecidos. Ela deve ter ido primeiro com aqueles que ela tinha um bom relacionamento. Agora, eu não sei se ela conseguiu 5, 10, 20, 50 ou 100 panelas, mas a bênção dela ficou condicionada ao relacionamento que ela tinha com as pessoas. Então, para de ficar dizendo, eu não dependo de ninguém, porque você depende sim. Em muitas situações, Deus vai fazer com que você necessite de coisas que outras pessoas têm para que de fato a sua vitória venha acontecer sobre a sua vida. Então você precisa entender que você precisa sempre de outra pessoa. Deus, ele não nos fez para viver isolados. Pelo contrário, Deus nos fez para poder viver em sociedade. Você não precisa contar os seus problemas para outras pessoas, mas você precisa entender que você precisa ter um excelente relacionamento com outras pessoas. Vamos lá. Ela conseguiu então as vasilhas, ela foi na casa dela e ela começou ali a deitar azeite. Queridos, ela tinha só um pouquinho de azeite. E a palavra do Senhor nos ensina que ela então começou a derramar azeite nas vasilhas que eles pegaram emprestado com os vizinhos, com os conhecidos. Interessante que Deus operou um milagre, mas esse milagre foi condicionado à quantidade de vasilhas que essa mulher ela conseguiu. Porque a palavra do Senhor nos fala que, no verso 6, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, e sucedeu que cheio todos os vasos, ela disse ao seu filho, traga mais um vaso. Porém ele disse, não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Qual foi a hora que o milagre parou? Quando as vasilhas acabaram. O milagre dela foi condicionado à quantidade de vasilhas que ela tinha buscado. Interessante, queridos, que isso nos dá um grande ensinamento. Por quê? Quantas vasilhas você tem preparado para poder receber o milagre de Deus? Ah, eu tenho vivido poucas vitórias. É porque talvez você tenha buscado poucas vasilhas. Você está disposto a receber quanto de Deus? Um pouco? Uma quantidade média? Ou você quer receber muito de Deus? Então, para você receber muito de Deus, primeiro, você precisa buscar ter muitas vasilhas. O que eu quero falar para você nesta manhã? O milagre que Deus vai fazer, a intensidade dele depende daquilo que você pode oferecer a Ele, daquilo que você tem disponível para poder receber. Qual é a capacidade sua para poder receber os milagres de Deus? Gente, Deus operou um milagre maravilhoso, extraordinário na vida dessa mulher. Qual era o problema que essa mulher tinha? Essa mulher tinha uma dívida, né? Na verdade, o seu marido tinha uma dívida, ele morreu, deixou essa dívida, os credores queriam então buscar os filhos dela. Então qual era o problema dessa mulher? O problema dela era que ela estava prestes a perder os seus filhos para os credores. E qual foi o milagre de Deus? O milagre de Deus foi multiplicar o azeite daquela viúva. Gente, resolveu o problema daquela mulher? O que vocês acham? Escreva agora no comentário aí. O que vocês acham? Ela estava agora com todas aquelas vasilhas que ela tinha pego lotada de azeite. Lembrando, azeite era algo muito caro naquela época. Então agora eu pergunto para você. O problema daquela mulher foi resolvido?
através desse milagre? O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para vocês comentar. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal. Você que ainda não curtiu, já dá o seu like aí, dá o seu joinha, para que isso possa estar fortalecendo o canal. Já inscreveu já? Beleza, vamos lá. Pessoal, não resolveu o problema dela. Daqui a pouco deve até ouvir que é gente, aquela mulher tinha um problema, que eram os credores que queriam buscar o filho dela, os filhos dela. Agora o que ela tinha? Ela tinha um problema dos credores e tinha uma casa lotada de azeite. Mas como assim? Não foi resolvido? Não. Deus fez a parte dele. Qual foi a parte de Deus? Multiplicar o azeite. Veja só, verso de número 7. Então veio ela e fez saber isso ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Como que o problema dela foi solucionado? A partir do momento que ela se posicionou, que ela fez a parte dela, que ela entendeu que ela tinha a responsabilidade de agora vender aqueles azeites, pegar o dinheiro daqueles azeites e pagar as dívidas. Vocês estão entendendo? Deus fez a parte dele. Qual era a parte de Deus? Operar o milagre, multiplicar o azeite. Qual era a parte dessa mulher? Agora vender esses azeites para poder pagar as dívidas. Não seria mais espiritual se de repente a palavra de Deus nos ensinasse que um anjo chegou com uma maleta, com uma chave, de repente com um certificado dizendo: você não deve mais nada, minha serva, nós pagamos as suas contas, fique em paz e tranquila. Seria muito bonito, mas não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos entender que nós temos uma parcela de cooperação para viver os milagres de Deus. Deus jamais vai fazer o que você pode fazer. Aquela mulher podia multiplicar o azeite? Não, ela não podia multiplicar o azeite. Mas ela podia vender o azeite? Sim, ela podia. Então aquilo que ela podia fazer, Deus não fez por ela. Assim é com você. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. O que Deus está falando para você nesta manhã é: levante-se. Entenda que você precisa assumir as suas responsabilidades. Não adianta você ficar apenas orando: Senhor, muda essa situação, Senhor, abre a porta do emprego, Senhor, faz isso. Se você não se posicionar, assumir a sua responsabilidade, fazer a sua parte, para que de fato você possa viver e experimentar os maiores milagres de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Deus, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Você consegue tomar posse dessa palavra? Então o que você precisa de fato fazer para viver esses milagres? Fazer a sua parte. Assumir as suas responsabilidades e entender que Deus deseja o melhor para você, mas você precisa se posicionar. E essa é a palavra que eu quero falar com você nessa manhã. Entenda uma coisa: Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida, mas para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa se posicionar e andar dentro dos propósitos de Deus. Isso de fato fará que você viva o melhor de Deus e o milagre do Senhor sobre a sua vida. Pessoal, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, compartilhe para o máximo de pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe e lembre-se sempre: fiquem com Deus.